Olá, meu nome é Renata Millen, sou arquiteta, decoradora e agora consultora técnica do programa Tudo para Obra. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, um assunto muito pertinente, sobre esse mundo que eu amo, que eu faço parte, que eu habito, que eu transito, que é arquitetura, construção, design de interiores, reformas. E hoje a gente está aqui numa situação muito comum, uma cozinha de apartamento. Cozinha de apartamento é igual a corredor, espaço apertado, 1 milhão de eletrodomésticos interessantes que a gente tem que colocar e saber arrumar da melhor maneira possível. Nesse caso aqui, especialmente, a gente tem uma cozinha que tem 2,20 metros de largura. Ótimo, me deu várias possibilidades. Mas, na maior parte das vezes, a gente tem cozinhas muito estreitas, corredores ainda mais estreitos, que nos trazem uma série de problemas muito grandes, que a gente vai conversar sobre isso hoje. Bom, falando sobre contratar sempre um bom profissional para executar a sua obra, um profissional habilitado, a gente tem algumas observações que aqui ficam muito claras. Quadro de luz e geladeira. Normalmente, nos apartamentos, a gente tem essa composição. O quadro de luz fica sempre na parede ao lado da entrada da cozinha e a gente tem a geladeira já marcada, com tomada, com intervalo de bancada, aqui ao lado desse quadro de luz. Imagina só, se essa geladeira encosta no meu quadro de luz, eu não abro o quadro de luz. E aí a gente fica com um problema muito sério. Nesse caso aqui, nesse apartamento, a nossa solução foi: fizemos um armário recuado. Nesse armário recuado, nós fizemos uma belíssima despensa, podemos salvar a posição do nosso interfone, podemos abrir com facilidade o nosso quadro de luz. Isso faz com que, na hora que acaba a luz, você não tenha que empurrar a geladeira, não tenha que sair igual um louco fazendo outras milhões de peripécias para poder acessar o quadro de luz. E a gente tem acesso a ele com facilidade, porque fizemos um armário recuado. Armário esse aqui, que a gente fez com a Todeskine, em Cabo Frio, a Todeskine Formato, que é uma excelente empresa que fez o projeto rigorosamente dentro dos meus planos como profissional. E continuando com a nossa arrumação da cozinha, atualmente as grandes marcas produzem geladeiras com profundidades muito grandes. Nesse caso aqui, é uma geladeira que eu tenho 90 centímetros de profundidade e eu ainda tenho mais 10 centímetros de puxador. Então, numa cozinha muito estreita, a gente não aconselha utilizar esse nível de geladeira com essa profundidade tão acentuada. Nesse caso aqui, a gente pode usar, porque, como eu falei antes, essa cozinha é um pouquinho mais larga do que as cozinhas comuns de apartamento. Ela tem 2,20, então isso me propiciou usar esse tipo de geladeira. Ao lado, a gente tem uma torre de eletrodomésticos. E aí, vamos falar sobre mais um motivo de grande preocupação na sua obra, que é o gás. Aqui a gente tem um fogão que ele é elétrico e a gás. Normalmente, em apartamentos, em construções, a gente tem um único ponto. Para você poder fazer este ponto de gás dentro da sua obra, por favor, contratem um profissional habilitado e autorizado. Gás é perigo, gás é inflamável, gás explode. Portanto, na sua residência, mais uma vez, a gente vai citar isso sempre durante o programa, contrate um profissional habilitado, contrate uma pessoa que esteja preparada para fazer o seu serviço. Nesse caso, nosso ponto de gás não estava aqui próximo, nós tivemos que fazer toda a tubulação, chegando aqui por trás. Existem métodos para isso, materiais específicos, e foi feito aqui com todo cuidado. Então, aqui nós temos um forno elétrico a gás e nós temos um micro-ondas de embutir. As grandes empresas e grandes marcas agora trabalham com parcerias entre forno e micro-ondas. Então, eles são todos dentro da mesma linha e a gente faz com que eles fiquem bonitos, interessantes, parecidos, e aí eles ficam fazendo uma composição harmônica. E aí a gente vem continuando para o que sobrou de espaço para a gente fazer a nossa bancada. Normalmente, em apartamentos, são bancadas reduzidas. Nesse caso aqui, ela nem ficou tão reduzida, porque a gente cresceu, invadiu a área de serviço e utilizou o espaço para a cozinha. Mas a gente tem algumas coisas aqui muito importantes para a gente citar e que fazem toda a diferença na hora de fazer qualquer tipo de tarefa numa cozinha. O que acontece? Como eu tenho uma bancada molhada, reduzida,
Eu aqui tenho uma cuba dupla, que é uma cuba de excelente qualidade. A gente precisa ter cuba dupla. É muito bom ter cuba dupla numa cozinha, se você tiver espaço para isso. A gente optou por trabalhar com duas alternativas que tiram as coisas de cima da minha bancada. Primeira, uma lixeira de embutir. Essa lixeira de embutir especificamente, ela é da Tramontina, excelente qualidade, muito bacana, tem vários tamanhos, tem pequenininha, essa é a média, e tem uma ainda maior. Ela fica embutida dentro da pedra da sua cozinha e você tira aquela lixeirinha feiosa e, na maior parte das vezes, anti-higiênica, que fica em cima da sua bancada. A gente trabalhou também com cuba da Tramontina e aqui em Cabo Frio você encontra ela na Vilarejo Materiais de Construção. Não percam esse tipo de material, porque a gente precisa trabalhar com material de qualidade de primeira linha quando a gente tem uma cozinha que vai funcionar diariamente. Bom, e aí falando sobre cuba dupla, é importante frisar que todas as vezes que a gente usa uma cuba dupla, a gente precisa usar uma torneira giratória, que possa atender as duas cubas e principalmente que a água saia mais ou menos na direção da válvula, para que a gente tenha um fluxo de água contínuo e a gente não tenha uma pia que empoça. E a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar mostrando toda essa cozinha, esse mercado da construção civil, das reformas, tudo isso nesse programa Tudo para a Obra, que volta depois do intervalo comercial.